Olá, o programa Mais Saúde hoje vai justamente com o professor Murilo novamente conosco, o professor Murilo Pereira, que é nutricionista, um grande pesquisador. Vocês já tiveram a oportunidade de tê-lo conosco tanto no Mais Saúde da rádio quanto aqui da TV. E nós vimos que na versão 2015, a mais atualizada do nosso guia alimentar, eles fazem o que acho que deixou todos nós nutricionistas encantados, né? Eles falam que, por favor, vamos comer mais alimentos in natura e menos alimentos industrializados. Mas aí eu chamei o professor Murilo para explicar um pouquinho mais por que é melhor comer alimentos in natura ao invés dos industrializados. Bom, muito obrigado pelo convite, né? É sempre uma satisfação estar aqui. Dentre as primeiras frases dos passos da alimentação saudável, os 10 primeiros, o que mais chama atenção é um que diz que precisamos minimizar o consumo de alimentos ultraprocessados. Acho que nada contra a industrialização e o processamento, porque existem técnicas e técnicas. Agora, os ultraprocessados, realmente, nós precisamos repensar o consumo deles. E quando nós pensamos em ultraprocessados, nós temos técnicas de preservação que fazem com que nós tenhamos uma falta de vida nos alimentos. E essa falta de vida nos alimentos que vem a ser o grande problema. Se eu pudesse resumir tudo isso, eu resumiria em uma pequena frase: descasque mais e desembale menos. Quanto maior a vida de um alimento, menor a sua. Então, se você tiver um alimento que dura muito tempo, algo está errado. Se ele era para estragar e não estragou, alguma coisa está errada. E aquela sua desculpa de que, eu compro fruta, mas estraga. Estraga porque você não come. É por isso que estraga. Existe uma outra normatização brasileira, a RDC número 359 de 2003, ela determina a porção indicada para o consumo. Se nós formos pensar em biscoito recheado, a dose recomendada para o consumo é de 1 biscoito e 1/4. Notem, 1 biscoito e 1/4. Eu nunca vi uma criança comer 1 biscoito e 1/4. Eu vejo elas comerem o pacote no quarto. E talvez esse seja um grande problema. Consumir muito mais do que o recomendado. E se nós formos pensar que ela come esse biscoito com um outro alimento ultraprocessado e que na outra refeição tem outro alimento ultraprocessado e como prêmio pela sua ausência você dá uma balinha que também é ultraprocessada, e aí nós temos um contexto de alimentação equivocada e uma obesidade que acomete a população brasileira. Então vamos pensar assim, se nós pudéssemos elencar os piores alimentos ultraprocessados, eu gostaria de enfatizar aqui os embutidos. Esses embutidos, eles têm que garantir a característica de uma proteína, onde tem uma atividade de água alta e uma alta taxa de crescimento microbiano, no entanto ele não pode estragar, mesmo em temperatura ambiente. Então ele tem que ser adicionado de aditivos alimentares que fazem com que a carne, que na verdade deveria ser um cadáver dentro da tripa e ficar preto, ela tem que ficar cor-de-rosa. Eles são precursores de câncer. Então não é comer um embutido e ter câncer. É o consumo crônico ao longo de 10, 20 anos que depois faz com que nós tenhamos uma maior probabilidade de desenvolver uma doença grave. Então a gente tem que repensar todos esses conteúdos aplicados ali. Isso não quer dizer que você não pode comer nunca mais um embutido ou um bacon, mas quer dizer que você tem que ter bom senso e que você tenha um consumo esporádico. Não faz mal você comer errado entre o Natal e o Ano Novo. O que faz mal é você comer errado entre o Ano Novo e o Natal. E principalmente, as pessoas deixaram de comer alimentos que podem justamente, comida de verdade, como a gente sempre fala, que poderiam minimizar os impactos negativos desses produtos que eventualmente você está lá num coffee break e está lá o abençoado do peito de peru, né? Então, eu costumo dizer que Deus perdoa, né? Quando a gente faz as coisas erradas, por desconhecimento, Deus perdoa. Eu prescrevi já esse tipo de alimento. Eu também.
Mas Deus me perdoa porque eu não sabia. Eu também. E Deus perdoa os que são ignorantes. E eu era um ignorante naquela época. E eu acredito que hoje a gente tem uma evolução muito maior e um nível de conhecimento muito maior. E se nós formos pensar um pouquinho, há alguns anos atrás, não existiam esses produtos. E também não existiam algumas doenças que existem hoje. Talvez porque o diagnóstico hoje seja melhor, mas talvez porque tenhamos uma urbanização. Murilo, sabe que eu estou começando a pensar que daqui a pouco a gente vai ter que nem no cigarro, uma foto mostrando alguém doente, um fígado bem complicado, anunciando assim, coma e tá aí o prejuízo, né? Mas olha, nós vamos agora por um breve momento de espiritualidade que vem muito a calhar. Nós temos agora o nosso queridíssimo Padre João Marcos, que está lá de Roma e vai mandar uma palavrinha para a gente. Louvai ao Senhor Deus porque Ele é bom, louvai ao Senhor Deus porque Ele é fiel, louvai ao Senhor Deus porque Ele nos fez para a felicidade, Ele nos fez e nos redimiu no sangue do Cordeiro. Verde é sinal de vida, verde é sinal de paz, verde é sinal de alegria. Mas e na nossa vida, com a nossa alimentação? Estamos aproveitando das obras, das coisas que Deus criou para a nossa alimentação? Estamos aproveitando do verde que Deus criou, das folhas, dos legumes, das frutas que Deus criou para cada um de nós? Serve uma reflexão. Hoje Deus te chama a talvez repensar um pouco. Eu tenho consciência de quem eu sou? Tenho consciência de quem eu sou no coração de Deus? Tenho consciência do que Cristo fez por mim e do que Cristo realizou por mim na cruz? Não foi pouca coisa. Você vale muito mais, talvez muito mais do que você pensa. Você vale o sangue de Cristo. Recomece, retome. Hoje é dia, meu filho, minha filha, da graça de Deus na sua vida, do amor de Deus, do amor, da misericórdia de Deus se derramar sobre você. Mas recomeça nas pequenas coisas, a partir das escolhas que você faz na alimentação, a partir das escolhas que você faz aí para viver bem com os irmãos. A graça de Deus se derrame sobre você e sobre o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre João Marcos. E, Murilo, dão muita salsicha para criança, né? Então vamos lá. Eu acho que não dá para a gente ficar aqui num programa em rede nacional e até internacional abordando que embutidos fazem mal. Até porque existe um histórico e algumas populações que fazem consumo de inúmeros embutidos de forma muito saudável. E a gente tem que levar em consideração, então, quando a gente tem um processo de industrialização e uma cópia de um embutido saudável. E que no Brasil ele recebe a nomenclatura de tipo. Então nós temos o salame tipo calabresa, a salsicha tipo, uma salsicha tradicional alemã. E aí então esses tipos fazem com que nós tenhamos produtos cópia, que tem um flavor copiado e uma aparência copiada, com um aromatizante artificial, com um corante artificial, com um aditivo alimentar adicionado a partir do Noel, que infelizmente não é o Papai Noel, mas é o nível máximo de uma substância adicionada a um alimento que não cause doença em um beagle. Então você faz estudos em animais e viu que aquela substância foi adicionada num nível que não causou doença no animal. A partir desse momento você extrapola para humanos a partir de um quantitativo que você imagina que um homem de 70 quilos, 1,70 m, vai ingerir esse embutido na dose indicada para o consumo. Aí eu pergunto, será que a dose indicada para o consumo de uma criança de 14 quilos é a mesma do que um homem de 70 quilos? E ainda pergunto mais, será que alguém está preocupado com o total ingerido de aditivo, considerando o consumo das 24 horas de uma criança? Acho que isso tem que ser considerado. Então, no que a gente se refere a salsicha ou embutidos para crianças, a gente tem que repensar o quanto tem ali dentro de aditivo
e para que esse aditivo foi colocado. E também qual é a segurança de uso de um aditivo para uma criança de 14 ou 15 quilos. Você sabe, Murilo, que justamente naquele livro Alimente Bem Suas Emoções, eu explico os aditivos, explico o que é, como é que a Anvisa permite, etc. e tal. E eu fiz um quadro negro, escrito em branco, desses aditivos com comprovação científica de déficit de atenção, hiperatividade em criança. Foi uma maneira de denunciar. Então, eu acredito que a regulamentação existe desses aditivos, eles são permitidos. O que a gente tem que considerar é comer somente isso. E aí a gente recebe mães no consultório que dizem o seguinte: e o meu filho de 5 anos, ele só quer comer salsicha. A minha pergunta é, ele tem cartão de crédito? Ele faz compras? Como que ele só quer comer isso? Você oferece a ele outros alimentos? Você já pensou em oferecer o peito do peru, cozido e cortado fatiadinho? Você já optou em fazer um rosbife no lugar de um embutido? Então você pode comprar um colchão duro, colocar esse colchão duro na panela de pressão, deixar ele marinando em azeite de oliva, com alecrim, com cebolinha desidratada e fazer rosbife dele guardado em um tupperware de vidro, e você faz os rosbifes ao longo do consumo dessa criança. Então você tem que dar a ela opções mais saudáveis. Por que não comprar um frango caipira, cozinhar o peito e fazer dele um patê? Um patê com abacate, por exemplo, que é uma gordura saudável, com sal rosa, ou até mesmo com um condimento que você preparou em casa, à base de alho, cebola, faça esse patezinho com um pouquinho de abacate, ou até mesmo com um ovinho caipira, com azeite, que é muito mais saudável. Então a gente tem que pensar, no lugar de usar um embutido, um patê industrializado, nós podemos utilizar uma estratégia de técnica dietética para comer alimento mais saudável. Murilo, eu tenho vontade de comer uma maionese industrializada. Por que você não tem vontade de comer uma emulsão de ovo caipira com azeite de oliva, que talvez seja muito mais saudável? A gente tem que repensar essa oferta e também repensar o quanto nós estamos nos dedicando a oferecer um alimento mais saudável ao nosso filho. Perfeito, Murilo. E nós estamos indo para o intervalo, e uma das coisas que provavelmente você também nota em consultório é a dificuldade que o paciente coloca no café da manhã. Então, no próximo bloco, vamos conversar um pouquinho também sobre isso, vamos sim. Mas a gente volta já já.